eu estou dando início a uma sequência de vídeos que vamos tratar sobre o assunto Bíblia, Escritura. E você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita aí, deixe seu like, se inscreva, porque eu tenho certeza que a sequência desses vídeos vão poder te ajudar e muito. A afirmação que, se não tiver na Bíblia, não é para acreditar, em outras palavras, eu só acredito se tiver na Bíblia. Onde é que está na Bíblia que ela basta? Que se não tiver escrito na Bíblia, não é para acreditar. Como encontrar base para isso? Não tem. Quem sustenta a verdade é a igreja. Ela é sustentáculo da verdade. Ela é o esteio, ela é a coluna, ela é a base da verdade, ela é o fundamento da verdade. A igreja. Então, entenda bem, quando as pessoas dizem só acredito se estiver na Bíblia, infelizmente não está conhecendo a verdade, não está buscando conhecer a verdade. Como entender então que a Bíblia é que deve ser seguida por mim? Se Paulo ensinava antes da Bíblia? Como? É simples a pergunta. Como é que eu vou acreditar então que a Bíblia basta? Se eu pegar a Bíblia, ler a Bíblia, eu já vou conhecer a verdade. Isso seria verdadeiro? Será que Paulo confirmaria isso, já que ele não tinha Bíblia, gente? Paulo não tinha Bíblia. Ele foi um dos autores, né, dos livros que tem a Bíblia. Das cartas que temos na Bíblia, a maioria foi Paulo que escreveu. Então observa bem, o destino das cartas de Paulo não era para mim, não era para você. Ele escreveu endereçada àquela comunidade que ele já tinha visitado. Ele escreveu endereçado àquele irmão, amigo, filho que ele havia evangelizado. Então, não tem lógica dizer que eu tenho que acreditar no que está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, eu não acredito. Porque Paulo já evangelizava, Paulo já falava de Jesus sem a Bíblia, entende? O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo a você que a verdade, a Bíblia, a palavra, o verbo, né, escrito do Antigo Testamento, ele já existia, mas o Evangelho, que é Jesus, ainda não. Né? Isso nas Escrituras do Novo Testamento. Ele tinha sido anunciado pelos profetas, não é? Mas ainda não era ensinado. Ele ainda não tinha se tornado o anúncio nas Escrituras. Tá? Ele só foi se tornar isso depois que a igreja, olha aí, que é coluna e fundamento da verdade, espalhou, falou de Jesus, cumpriu com o mandamento do ide, com a ordem de Jesus, ide por todo mundo. Tá? Quando alguém diz, então, eu só acredito no que está na Bíblia, ela está dizendo que não acredita que os outros apóstolos evangelizaram. Ela está dizendo para mim que ela não acredita que André, que nunca escreveu uma carta, evangelizou. Entendeu? E aí eu poderia falar de cada um dos apóstolos que não estão na Bíblia, que não tem nenhum livro deles na Bíblia. Porque e aí? Então eu vou dizer que só evangelizou, tá, aqueles que estão ali com algum livro na Bíblia. Já dá para perceber, né? E até porque aquela grande pergunta, onde é que está na Bíblia dizendo que tem que acreditar só se estiver nela? Onde é que está? Só a Bíblia, só a Escritura. Onde é que está isso aqui? Não está na Bíblia, não tem na Bíblia. Os irmãos protestantes sabem. Se não sabem, precisam saber hoje. Essa afirmação não tem base bíblica. Ah, João, mas está escrito lá, ó, examinai as Escrituras. Calma lá. Quando Jesus disse examinar as Escrituras, ele está dizendo para que eles pudessem examinar, tá? Porque ele era o Cristo, ele era o ungido, ele era o enviado, ele tinha a missão de salvar o mundo e eles não estavam acreditando. Aí ele vai dizer, então vai lá, examinar as Escrituras, porque elas testificam a meu respeito, elas falam que eu haveria de vir. Ele não está dizendo que é para acreditar só se tiver na Bíblia. Tá entendendo? Deixa eu explicar melhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, ele não escreveu para mim, que sou João Batista. Ele não escreveu para você, que tem o seu nome. Ele escreveu para Timóteo. As duas cartas foram endereçadas a Timóteo. Quando ele escreveu a Éfeso, foi a comunidade de Éfeso. Não foi a comunidade de Augusto Corrêa, onde eu moro. Não. Mas como é que eu abro a Bíblia e acredito que ali é a palavra de Deus? Porque a igreja, coluna e fundamento da verdade, disse para mim que aquela carta era inspirada por Deus. Mais ainda, Jesus disse em seus ensinamentos que
iria fundar a igreja dele sobre Pedro, sobre a rocha. Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Disse mais ainda que as portas do inferno não levariam vantagem sobre essa igreja. E ele disse mais uma coisa: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, a igreja, olha lá, assumindo, tomando posse da autoridade que Cristo deu a ela, de ligar e desligar, ligou a carta de São Paulo, a carta do apóstolo Paulo, endereçada a Timóteo, ligou a Deus dizendo, palavra de Deus. Paulo escreveu com o punho dele, mas nem Paulo sabia do potencial, da grandiosidade que aquela carta seria para a salvação da humanidade. Então a igreja ligou, porque o que ela liga é ligado no céu, ligou as cartas de São Paulo ao céu. E nós hoje acreditamos que é a palavra de Deus. Abrimos, leia a Bíblia no capítulo tal, versículo tal, aí quando você vai perceber, ele está falando de uma carta de um ser humano chamado Paulo que escreveu. A carta de Pedro, ser humano que escreveu. Carta de Tiago, ser humano que escreveu. Enfim, Judas, um ser humano que escreveu. Mas aí o Senhor nosso Deus deu autoridade a esta igreja para que ela ligasse, entende? Então, a igreja ligou. Quando alguém pega a Bíblia e diz só se estiver na Bíblia, meu irmão, antes da Bíblia a verdade já existia. Então eu tenho que acreditar na verdade, a verdade é Jesus. Eu já até falei outras vezes em outro vídeo, eu acho que um dos primeiros vídeos, se não o primeiro vídeo que eu postei no canal, faz muito tempo. Procure depois aí, você que já é inscrito. Temos poucos vídeos no canal ainda, acho que temos uns 40 vídeos aqui no canal. Dá tempo ainda você ver um por um, são sempre vídeos pequenos. Quando se trata de Bíblia, de formação, são vídeos curtos, como este de agora. Não é tão longo, dá para acompanhar. Então veja, as Escrituras não são elas que se autossustentam. A verdade de Jesus revelada nas Escrituras, ela é uma verdade que chegou depois. De novo, a verdade revelada nas Escrituras do Novo Testamento, ela foi revelada depois da verdade revelada pela pregação. A ordem de Jesus não era ide e escrevei sobre mim e distribuí Bíblias por todo canto que passares. Não. Ele disse, ide por todo mundo e anunciai, pregai a boa nova a toda criatura. Então o apóstolo Paulo, repetindo, quando ele passava nas comunidades, falava de Jesus, ele evangelizava e depois, quando não podia mais ir pessoalmente ali, ou talvez porque ia demorar, ou para não ter certeza se ia chegar um dia a voltar naquele lugar, ele mandava uma carta para assegurar os irmãozinhos de que de fato permanecessem eles nessa fé. Foi o que ele fez com os Gálatas. Ele evangelizou a comunidade dos Gálatas, mas depois ele mandou uma carta dizendo, olha, estou admirado que vocês mudaram tão rápido de um evangelho para o outro, como se tivessem dois evangelhos. Entende? Então você não pode simplesmente dizer que a Bíblia basta. A Escritura, ela precisa sim de alguém para interpretar ela. Então você não pode ler e já ir para, já conheço a Bíblia, já conheço a verdade, já vou para o céu. Calma lá, vamos com calma, com andor, tá bom? Vamos lá. Já que eu acredito nas Escrituras, eu, João Batista, eu acredito nas Escrituras, mas não é a Escritura por si só que me garante que ela é verdade. Eu acredito nas Escrituras porque a igreja disse que ela é verdade. Eu acredito que as cartas que São Paulo escreveu foram inspiradas por Deus, porque a igreja me diz que aquela carta ela é palavra de Deus. Assim também como eu acredito que aqueles livros, os evangelhos que não estão na Bíblia, os outros, são mais de 30 evangelhos, os outros evangelhos que não estão na Bíblia, eu acredito que a igreja realmente não ligou eles ao céu, não ligou como inspirado, digamos assim, não ligou como sagrado. Eu acredito que eles não são então inspirados, que eles não são sagrados, porque a igreja diz que não são. Mas o que a igreja diz que é, eu acredito, porque Jesus deu autoridade. O que ela ligar, será ligado, o que ela desligar, será desligado. Ficou claro, meu querido? Então pronto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a interpretação. O livre exame. Eu posso ler a Bíblia e interpretar do meu jeito? O Espírito Santo não revela a mim? Será que é assim? Mas fica para o próximo vídeo. Um beijo no seu coração, fica com Deus.